quantas vezes quiser, tá? Então, a aula de hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente, Base Nacional Comum Curricular e, claro, vamos falar também do projeto político-pedagógico, tá bom? Então, são os temas que iremos falar na aula de hoje. Meus amigos, a BNCC, ela foi aprovada, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ela foi aprovada em dezembro de 2017. Assim, meio que no apagar das luzes do ano, sabe? Porque o pessoal que, principalmente o pessoal de humanas, né? Não dizendo que os outros não sejam também críticos, mas o pessoal de humanas normalmente é um pessoal muito crítico. E, tipo assim, a gente costuma dizer que na política, né? Nada se faz no carnaval, nada se faz próximo do Natal, nada se faz, enfim, datas comemorativas, mas não foi o caso, tá? A BNCC ela foi aprovada lá por volta do dia 20, final do ano mesmo. No apagar das luzes aí do ano de 2017, foi aprovada. Então, você não vai encontrar provas anteriores a 2017 que cai essa questão, que cai. Ela cai, BNCC, em compensação, caiu e cai, posso afirmar, em todas as provas de magistério de 2018, 2019, 2020 e 2021. Tá? Pessoal que fez Iguaba, pessoal que fez Teresópolis, pessoal que fez Patina Alferes, que foram provas de 2021, tá? Isso mesmo. Essa pandemia louca, né? Essa situação de volta não volta, essa situação de, enfim, que a gente está vivendo, essa era de incertezas que a gente está vivendo, teve sim concursos de magistério do Rio de Janeiro, né? Foram esses que eu acabei de mencionar. E todos eles caíram questões ligadas à Base Nacional Comum Curricular, tá? Bom, o que é a Base Nacional Comum Curricular? A BNCC nada mais é do que um documento norteador das aprendizagens essenciais. Como assim, Anderson? Se você pegar o texto de lei que está aqui comigo em mãos, beleza? Enfim, que eu gosto de dar aula de legislação com a lei, beleza? Porque às vezes a gente questiona, não tem problema não, a lei está ali, beleza? Até porque o brasileiro, ele tem o hábito de fazer leis e não cumprir, né? Então, eu quando costumo dar aula de legislação, mó barato, porque a pessoa fala assim, caramba, é assim, Anderson? Mas eu nunca vi o pessoal fazendo assim. É porque a gente está no Brasil. Se a gente estivesse na Dinamarca, tava todo mundo fazendo como está na lei. Mas como aqui no Brasil é um país muito mais desenvolvido do que a Dinamarca, aliás, o país mais desenvolvido do mundo é o Brasil, né, gente? Diga-se de passagem. Então, o que acontece? A gente é tão desenvolvido que a gente faz lei e não percebe que não precisa seguir a lei, a gente não segue. Então, enfim, só ironizando mesmo, porque enfim, a gente está começando a achar graça até mesmo na tristeza, porque, meu irmão, se levar tudo a sério, você pira, não é? Que é um país sem vergonha o Brasil, a verdade é essa, tá bom? Mas o fato é que, consequentemente, está na lei o seguinte: é um documento que define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Ah, Anderson, poxa, eu paguei um curso, mas não é para você ler para mim como está na lei. Não, nem li, tá ali, eu já sei de cabeça de tanta aula que eu dei de 2018 para cá de sair, eu já decorei de cabeça. Mas, enfim, o que acontece? Como assim, Anderson? Define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Meus amigos, minha primeira matrícula pública foi de professor do Estado. E eu lembro que na época que eu entrei no Estado, né, meu salário era um salário milionário de R$320. Faz tempo, né, gente?
Vamos considerar isso porque faz bastante tempo, tá? E o que acontece? Acontece que eu entrei na sala de aula para dar aula, primeiro dia do estado, animado, público, aquela coisa toda, né? E eu vindo já da rede privada, trabalhava já em colégios grandes, um dos colégios que eu trabalhava na época era o GPI, inclusive. Eu cheguei lá e perguntei para o diretor, qual é o programa, tem alguma orientação bibliográfica, alguma coisa para... Não, professor, aqui não é assim não. Aqui o senhor faz, senhor, eu não vim lá com, sei lá, 20 anos. Aqui o senhor faz, o senhor que define aí a matéria que tem que ser dada. Eu falei, pô, cara, como assim? Porque eu vinha já de colégios que você já recebia uma definição, pelo menos uma orientação para você se planejar, para você fazer o seu planejamento. E quando eu entrei no Estado, na minha primeira matrícula do Estado há muitos anos atrás, que eu já saí, já voltei, já saí, já voltei, já saí, já voltei e já saí, o que acontece? Porra, eu ouvi essa vibe, eu ouvi essa orientação, que na verdade era uma desorientação do diretor da escola. Eu falei, porra, cara, então tá, então. O que eu achei por bem? Peguei lá mais ou menos como a gente seguia lá na época no GPI, até porque as turmas que eu ia trabalhar em ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, né? Enfim, fiz umas adaptações, até porque era à noite, os alunos, enfim, toda uma situação de mais de 20 anos atrás. E consequentemente, né, segui lá a aula. Professor de matemática, colega meu, fiz amizade com ele, né? Pô, ele dava a mesma matéria pro primeiro ano, pro segundo e pro terceiro ano. Mesma matéria, mesma prova, mesmo tudo. Aí, a gente conversando e tal, ficamos amigos. Eu questionei, né? Perguntei a ele, falei, pô, cara, fulano, questões éticas, não vou falar o nome. Anderson, fulano, por que, né, esse é o meu nome, tá, gente? Fulano, por que você dá a mesma matéria os 3 anos? Ele, pô, Anderson, é que, pô, minha matrícula era de geografia, né, na época. Pô, Anderson, porque, assim, geografia você consegue dar outras matérias sem um pré-requisito. Matemática é difícil, matemática para avançar alguma coisa tem que ter um pré-requisito. Se ele não aprender o básico, ele não vai aprender o médio e o mais avançado. Então, por exemplo, para eu dar a equação do segundo grau, o cara tem que saber a equação do primeiro grau. Para eu ensinar a função, o cara tem que saber a equação. Para eu ensinar qualquer coisa, o cara tem que saber as 4 operações matemáticas e por aí vai. Quer dizer, eu entendi. Só que eu pensei da seguinte forma, eu falei, pô, cara, esses alunos são alunos de terceiro ano. E eu, como vim de negócio de colégio, curso, né? E na época, vestibular era uma coisa mais difícil de passar. Não existiam tantas instituições privadas, populares, as instituições privadas que tinham eram caríssimas. Então eu lembro que tinha alunos meus que estudavam comigo 3, 4 anos até, no pré-vestibular, né? Nos cursos que eu dava aula, né? Miguel Couto, Baiense, GPI, enfim. Para passar, correto? Hoje não tem isso, hoje eu não vejo mais isso, né? Mas o que acontece? Eu falei, pô, cara, os caras vão fazer o vestibular, na época não existia nem, né? Vão fazer o vestibular, enfim.
E eu achava assim, pô, caraca, mano, os caras não tem nem noção do que vai cair na prova. Porque, tipo assim, o conteúdo não foi nem apresentado para eles. A questão não é nem o aprendizado, a questão é a apresentação. Tipo assim, aquele conteúdo não foi assim, ó, fulano, cai no vestibular isso. Não, nem isso, nada. Quer dizer, foram totalmente cegos para aquilo ali. Bom, a BNCC, embora tenha recebido muitas críticas e, na minha opinião, a maior parte delas improcedentes, ela veio para, como um esforço, pelo menos, vamos compreender dessa forma, como um esforço para mudar isso. Para mudar esse bunda lelê. Porque tu pode concordar comigo que o que eu acabei de narrar para vocês é um total bunda lelê. Depois o Estado criou o currículo mínimo, né? Aquela coisa lá o currículo mínimo, para você ajustar as aulas ali dentro no mínimo de padrão possível, enfim. Mas na época inicial que eu entrei lá, não tinha nada disso, pô. O pessoal que é mais antigo aí, que tá fazendo concurso aí para segunda matrícula, porra, sabe o que eu tô falando, pô. Entendeu? Era um completo bunda lelê, tá? Agora é um parcial bunda lelê, vamos dizer assim, né? Já teve, vamos dizer assim, já foi mais zoneado. Não é que deixou de ser zoneado, não. Já foi mais, tá bom? É porque no Brasil eu acho que nada não é 100%, nada não é 100% não zoneado. Bom, mas o caso é que, consequentemente, a BNCC ela veio para mudar isso. Por quê? Porque a partir do momento que ela define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas, que é como está no texto de lei, define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. Já que ela define essas competências, o que ela faz? Ela, o próprio nome já diz, BNCC, comum, né? Ela estabelece um núcleo comum de disciplinas e de assuntos, de temáticas orientadoras daquela disciplina. E, consequentemente, tá? Aquele núcleo básico, todas as escolas do Brasil devem seguir. Então, gente, a BNCC é sim um documento obrigatório. É um documento obrigatório que, obviamente, todo o material didático e todas as escolas devem se seguir, ok? Beleza? Que é o material em relação, é claro, à orientação, em relação a, enfim, a estabelecer um núcleo comum, tá? Por quê? Porque a BNCC, ela nasce do princípio da equidade, tá, gente? Que é um princípio de gerar possibilidades iguais. É um pouco diferente de igualdade, tá? Equidade. Igualdade é todos são iguais. E equidade é gerar possibilidades iguais a todos. Como assim gerar possibilidades iguais a todos? Criar políticas de, muitas vezes, por exemplo, Anderson, sistema de cotas, que é questionável. Eu mesmo sou um crítico em relação a cotas. Mas sistema de cotas não é igualdade. Sim, não é igualdade. Porque a partir do momento que você estabelece cota para um em relação ao outro, não é igualdade. Mas é entendido como equidade. Por quê? Entendemos que ao longo da história do Brasil, negros, indígenas, enfim, foram excluídos. E criamos políticas hoje de afirmação para aqueles caras ali. Então, consequentemente, são políticas de equidade. Por quê? Porque está gerando condições, né, entre aspas, até de favorecimento, para criar uma possibilidade igual a todos. E a BNCC, ela vem desse princípio. Ela vem do princípio de equidade. Claro, não sejamos inocentes de acreditar que, poxa, o cara que está dando aula no Colégio Naval, que é tido aí como um dos melhores colégios do Brasil, terá o mesmo conteúdo exatamente, a mesma didática, a mesma aprendizagem que o cara que está tendo colégio no Brizolão do seu bairro, que, obviamente, né, a qualidade, o público, enfim,
São são muitas variáveis que não tem como a gente estabelecer uma comparação. Mas que pelo menos, aquele conteúdo que, na história que eu contei para vocês de quando eu entrei para o Estado, foi excluído, enxertado do aluno, no sentido de nem ter sido apresentado a ele, será. Né? Então, são situações que eu coloco aí a todos, tá? Até porque hoje, o momento que a gente vive hoje é um momento de muitos críticos, mas vamos dizer, sem informação, né? As pessoas no Facebook criticam tudo, criticam todos, né? Mas muitas vezes não sabem nem o que significa, né? Não sabe nem, enfim, por que está criticando, não propõe nada. Enfim, é uma vibe de demonizar as coisas muitas vezes sem compreender primeiro, tá? Então, vamos compreender antes de expor opinião acerca do assunto, tá bom? Então a BNCC, ela é isso, tá? Repara o detalhe, ela não define o currículo. A BNCC, ela não é para definir o currículo. Ela define sim o núcleo comum, aquelas disciplinas que são conteúdos, competências, como a própria BNCC fala, né? Ela introduz esse conceito de competência, é essencial para as escolas, mas ela não define unicamente o currículo. Por que ela não define unicamente o currículo? Porque o currículo escolar, ele é definido pela parte comum, que é a BNCC, e pela parte diversificada. A parte diversificada, essa sim é definida pelo quê? Ela é definida pelo projeto político-pedagógico, ela é definida pela própria Secretaria de Educação, né? Beleza? Pelo sistema de ensino, vamos englobar as escolas privadas. Pelo sistema de ensino, ela é definida pelo planejamento do professor, correto? Enfim, ela é definida de forma ampla, né? Porque o próprio nome já sugere parte diversificada. Por exemplo, você trabalha numa escola rural. Então repara, é interessante para uma escola rural que entre na parte diversificada disciplinas ligadas à agricultura, disciplinas ligadas ao meio ambiente, não é? Então, isso aí é definido pelo quê? Se for para toda a rede rural, pelo sistema de ensino. Se for para aquela escola, pelo projeto político-pedagógico. Se for para aquela determinada escola. Se for um assunto que você achou interessante incluir na sua aula, você inclui no seu planejamento. E é a parte diversificada. Tá? Agora, claro que as avaliações nacionais, vestibulares, avaliações públicas, não levarão em consideração as competências da parte diversificada, apenas do chamado núcleo comum. Tá? Beleza? Característica que você tem em relação a tudo isso aí que a gente está falando aqui. Ok? Beleza? Por quê? Porque vai partir do princípio de equidade. Então o cara lá no Acre, na parte comum, ele tem que estudar a mesma coisa que você aqui no Rio de Janeiro. Tem que estudar a mesma coisa que o cara no Rio Grande do Sul. Ele tem que estudar a mesma coisa que na Paraíba. Pode ser no interior da Paraíba. Tá? Pode ser lá no sertão paraibano. Mas não importa. O núcleo comum o próprio nome já diz, comum a todas as escolas. Ok? Enfim. Até para que possa ser gerado essa equidade. Tá bom? Bom, agora o que eu vou falar para vocês, gente? Claro, tem slide. Você viu, eu postei o material. Você viu que a aula hoje é bem diversificada. Tem várias coisas para a gente falar, ver e tudo mais, né? É que eu gosto do início da aula esse bate-papo, né? Bom,
que é a aula, né? Basicamente. Meus amigos, o que acontece? Vamos lá. Nós temos, né, a diferença que a gente tem que identificar e ficar claro, porque cai em prova também, a diferença entre a BNCC, entre o PCN, entre o DCN, né, entre o projeto político-pedagógico, né, saber o que é um e o que é o outro. Ok? Tranquilo? Bom, todos eles são documentos oficiais. Ok? É uma característica. Tá? Agora, tirando o PCN, todos são documentos obrigatórios. O PCN é um documento não obrigatório. Por que não obrigatório? Porque ele é uma proposta. O próprio nome já diz, é um parâmetro. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? Mas o fato é que a BNCC, ela já diz, define as competências essenciais do que deve ser ensinado nas escolas. É isso. Então ela é um documento obrigatório, tá? Um documento oficial e que define as competências do que deve ser ensinado na parte comum em todas as escolas. Ponto. Tá? Já o PCN, o que é o PCN? Parâmetro Curricular Nacional. O que acontece? Ele é um documento não obrigatório. Por quê? Porque ele é uma proposta. Ele é um parâmetro. O próprio nome já diz. Quando você fala, tomando como parâmetro, o que significa isso? Parâmetro. Uma referência. Então o PCN nada mais é do que uma referência. É um manual, PCN nada mais é do que um manual, que propõe, exemplifica formas de trabalhar os conteúdos básicos da educação, os conteúdos da educação básica. Ok? Então você tem lá, PCN da educação infantil. Está lá. Educação infantil, como a gente vai ver, você tem pela BNCC que define direitos de aprendizagem e campos de experiência, correto? Então, está lá como você vai trabalhar os campos de experiência, respeitando lá os direitos de aprendizagem da criança. Já o ensino fundamental tem lá, PCN do ensino fundamental, PCN do ensino médio. Quer dizer, se você abrir o PCN alguma vez, você vai ver que lá nada mais são do que exemplos de como você tem que trabalhar aquele conteúdo, de quais competências você tem que desenvolver, quais são os objetivos que você tende a alcançar, né, com aquela forma de trabalho ali, entendeu? Então, é por isso que eu costumo dizer, tá? PCN não cai em prova. O que cai em prova, eles citam o PCN no enunciado, mas a pergunta não é sobre o PCN. A pergunta é sobre alguma parte pedagógica. Avaliação, planejamento, né? Normalmente ligada à didática. Tá? Mas, assim, eles vão citar sempre o PCN, porque o próprio nome já diz. É um parâmetro, é uma referência. É o que você tem que se referenciar. Ok? Tranquilo? Ah, Anderson, eu consigo os objetivos alcançados trabalhando de uma forma que não necessariamente é aquela que o PCN segue. Você é proibido de fazer esse trabalho? Claro que não, por isso que ele é um documento não obrigatório. Beleza, vai lá. Faz melhor? Faz melhor. Ah, não sabe como fazer? A orientação pela qual a gente quer que você trabalhe, tá onde? PCN. Aí sim você tem que seguir ali o famoso PCN. Ok, gente? Legal? Tranquilo? Tá? Então, características que você observa, tá? Outra situação, o DCN. O DCN são as diretrizes curriculares nacionais. Gente, os DCNs, a cada ano que passa, ele vem caducando mais, para não falar que ele já caducou.
Correto? Como assim, Anderson? Caducou? Sim, caducou. Caducou. Como assim? Caducou? Caducou porque a BNCC ela meio que veio para ser mais completa que ele e meio até para substituir. Porque antes da BNCC, nós tínhamos o que? O DCN, que o próprio nome já sugere, uma diretriz, ou seja, ele vai direcionar, né, o currículo nacional. Vai direcionar o currículo nacional, obviamente, a BNCC vai definir a competência, então, essencial. Então, meio que você não vê mais provas de 2018 para cá cobrando DCN. Você não acha. É impressionante. Você pode pesquisar provas do Brasil inteiro de magistério que você não vê. Se você vê questão de DCN na prova, é questão anterior a 2018. Entendeu? Que a BNCC ela meio que veio para ocupar esse espaço. Tá? E o PPP, o Projeto Político Pedagógico, tá? Que é o PPP, nada mais é, também não cai muito em prova, tá? Aqui eu só vou explicar básico para a gente avançar, mas a gente vou falar melhor sobre o PPP na próxima aula de Fundamentos da Educação, que está marcada aí no cronogramazinho de vocês, que é aquela aula que foi adiada por conta do feriado e vai lá para o finalzinho do cronograma. O que acontece? O PPP nada mais é do que o Projeto Político Pedagógico, né? E o que ele faz? Ele vai nortear, ou seja, é um documento que vai nortear as ações da escola. Como assim da escola? Daquela determinada escola. Beleza? Então, ele nasce fruto do quê? Ele nasce fruto das políticas públicas de educação. Ele nasce fruto do papel social da escola, né? Que a escola exerce um papel junto à sociedade. Ele nasce do fruto da questão participativa, da questão democrática. Exatamente por isso que ele exige a participação de todos na sua concepção, né? Ou seja, na sua feitura, na sua inscrição, na sua criação, né? No seu desenvolvimento nas escolas, tá? Beleza? Como assim participação de todos? Tanto da comunidade escolar, professores, alunos, direção, assim como da comunidade local também, né? Então, intelectuais, sociedade civil como um todo, então, a comunidade, né? Ah, Anderson, pô, não tenho ninguém matriculado naquela escola. Sim, mas você não está na comunidade? Então você participa também, pode participar lá do projeto político pedagógico. Como vai ser concebido esse projeto político pedagógico? Ele vai ser concebido dentro de uma questão democrática, com pesos iguais a todos. Beleza? Enfim, então a direção não tem um peso maior que o professor, não tem um peso maior do que o aluno, não tem um peso maior que a comunidade. Bom, tá? E, claro, se ela norteia as ações da escola, que ações são essas? Ações como organização da escola, ações como regimento da escola, ações como avaliações da escola, processos de decisão da escola, organização do Grêmio Estudantil, estrutura organizacional da escola, disciplinas da parte diversificada. Então, por exemplo, numa das escolas que eu trabalho na rede pública, eu sugeri que fosse colocado lá a disciplina de ética e cidadania. Entendeu?
ética e cidadania, por ser uma escola em áreas de comunidade. E assim, só área de comunidade, hoje tudo é politicamente incorreto falar, né? Favela. E por ser área de favela, o que acontece? As pessoas muitas vezes vivem à margem da lei. Sim. E vivem à margem da lei por conta de quê? De desconhecimento mesmo da lei, da própria lei. Então a ética e a cidadania é basicamente para quê? Para que ele entenda seus direitos, seus deveres, ou seja, o exercício dos seus direitos, seus deveres, né? Porque cidadania é isso. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres. Então, se o cara não sabe os direitos e deveres, ele não tem como estabelecer o exercício dos direitos e deveres. Por isso está lá, cidadania. Tá? Enfim. Então, são exemplos de quê? Do projeto político-pedagógico. Ele atua em cada escola. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico. Tá? Enfim. Feito democraticamente, de acesso ao público. Então você pode chegar lá, numa escola, Anderson, tô de bobeira, tô fazendo a digestão do meu almoço, vou entrar nessa escola e vou pedir o projeto político-pedagógico dela. Beleza. Vai lá, pede, eles são obrigados a te dar, para você ver. Entendeu? É lei. Mas, enfim, o Brasil é um país que faz lei muitas vezes para não cumprir. Ok, mas que é lei, tá ali com carimbo de cumpra-se. Então é dessa forma, tá? Pois bem, a BNCC, tá? Ela estabelece 10 competências gerais. São as 10 competências essenciais. Essencial no sentido mesmo de essência, de base, né? De surgimento, ou seja, tudo que for, por isso que é interessante e é importante que você saiba as 10 competências. Por quê? Porque tudo que for construído acerca da BNCC, ela tem que tomar cachaça, estava demorando, né? Das 10 competências, 10 competências essenciais, são 10, das 10 competências essenciais gerais da BNCC. Ok? Tranquilo? Então, ela necessariamente tem que tomar essa cachaça. Tá? Essa semana, eu estava preparando uma aula para dar de metodologia de história. Claro, para concurso público, óbvio, né? E metodologia de história, o conteúdo de história mesmo, história, faculdade de história, né? Obviamente, dentro da metodologia de